Hoje, continuando nossa entrevista com Adriano Camargo Gomes, do Camargo e Gomes Advogados, vamos continuar nossa conversa sobre pauta verde no Congresso e créditos de carbono, mas dessa vez vamos falar um pouco mais sobre o PL 2148 de 2015. Meu nome é Michele Barum. E eu sou o Rodrigo Fialho Borges e este é o PG On Air. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado pela presença, Adriano. Obrigada. Tá aqui. Obrigada, Adriano. Então, vamos lá, já começando com as perguntas, então, para começar a nossa conversa, você consegue nos explicar brevemente a diferença entre um mercado de créditos de carbono regulado e um mercado de créditos de carbono voluntário? Com a emergência das discussões sobre a questão climática, passou a ser uma questão de imagem para as empresas conseguir dizer para os seus consumidores que elas são carbono zero. A rigor, elas não tinham nenhuma obrigação oficialmente estabelecida a respeito disso, mas elas passaram a tentar medir grandes empresas, bancos, empresas de aviação, grandes indústrias, passaram a tentar medir a quantidade de créditos, a quantidade de carbono que emitiam e a buscar a compensação desses créditos de carbono, a compensação desses gases que elas estavam emitindo. E qual foi o meio que elas encontraram de fazer isso? Foi justamente a compra de créditos de carbono, e isso era feito no mercado voluntário. Não havia nenhuma obrigação estabelecida para as empresas fazerem isso, elas continuam fazendo, na verdade, por uma questão de imagem, e quem passou a regular, ou melhor dizendo, quem passou a apresentar critérios a respeito do reconhecimento desses créditos de carbono foram determinadas certas instituições chamadas de certificadoras. Então, você adotava um conjunto de comportamentos que permitia a redução das emissões e você buscava nessa certificadora o reconhecimento de que você tinha um crédito de carbono. E esse crédito de carbono era vendido para essas empresas no mercado voluntário para compensar suas emissões. Algo diferente é quando a gente pensa num mercado regulado, em que as empresas têm uma obrigação com relação à redução das emissões e em que os créditos relativos a esse mercado são também regulados. Então, a forma como esses créditos passam a ser reconhecidos e comercializados envolve uma regulação, envolve uma disciplina jurídica própria e um ente que vai fazer o controle. Nós ainda não temos mercado regulado no Brasil, mas que vai fazer um controle das empresas que precisam reduzir suas emissões e daqueles que estão gerando créditos de carbono no mercado regulado, que eventualmente podem ser comprados para esse fim. Dentro dessa diferenciação, como se insere o PL 2148 de 2015 e qual que é o histórico desse projeto? Como ele começou e qual fase que está a tramitação legislativa atualmente? Legal, vou começar de trás para frente. Então, esse PL começa em 2015 com uma iniciativa para reduzir imposto de determinadas empresas voltada para o que foi chamado de economia verde de baixo carbono. Se apresentam outras propostas relativas a esse mercado, e mais recentemente o governo federal nota que, diante da emergência da questão climática, o governo federal dando muita importância para o aspecto ambiental, resolve tratar dessa questão. E faz isso apresentando um substitutivo a um projeto de lei que tramitava no Senado sobre essa temática, e esse substitutivo ele teve como principal característica do ponto de vista da regulamentação do mercado, estabelecer uma linha de corte. Então, eu preciso, para tratar como parte do mercado regulado, que as empresas tenham uma quantidade de emissão bastante significativa, de milhares de toneladas de carbono. As outras emissões, a nossa emissão do dia a dia, por exemplo, usando o carro, pegando Uber, essa emissão ela não está sujeita a esse mercado. Então, só empresas com uma quantidade de emissão realmente significativa se sujeitavam a esse mercado regulado, de duas formas. De um lado, essas empresas receberiam praticamente o direito de poluir até uma determinada quantidade. Então,
A lógica aqui é basicamente a seguinte: essas empresas emitiam, vamos supor, 100 mil toneladas de carbono num ano. O governo, ao regulamentar, vai dizer para elas: olha, vocês vão poder, no próximo ano, poluir 80 mil toneladas ou 50 mil toneladas. Então, eu imponho uma redução por meio da concessão das empresas desse direito de poluir 50 mil toneladas num determinado ano. Isso é crédito, de um lado. Isso dá o direito para elas de poluir. Mas tem uma chance de chegar no fim do ano essas empresas não terem respeitado esse limite de 50 mil. E, na verdade, acabarem precisando recorrer à compra de créditos de carbono nesse mesmo mercado, porque outras pessoas conseguiram reduzir as suas emissões ou conseguiram adotar práticas, por exemplo, de preservação da floresta para gerar créditos de carbono. E aí vai ocorrer uma compensação. Então, se eu estou com um déficit de 10 mil, eu vou para o mercado, o crédito de carbono de alguém que gerou 10 mil, reduziu 10 mil toneladas de emissão de crédito de carbono na atmosfera, por exemplo, pela preservação ambiental, eu vou lá, compro e eu compenso. Então, a lógica é um pouco colocada nesses termos pelo PL. O PL foi aprovado com essas características primeiro no Senado, depois foi aprovado na Câmara, mas entre o projeto do Senado e o projeto da Câmara existe um conjunto de modificações muito significativas, o que faz com que o projeto tenha que voltar a passar pelo Senado. Então, por enquanto, a gente ainda se encontra num certo limbo. Existe uma sinalização de aprovação desses projetos, mas as mudanças da Câmara foram significativas, então a questão ainda se encontra um pouco em aberto. Como que o PL trata dos povos originários e das comunidades tradicionais? Essa é uma questão central. Como que esse projeto foi inicialmente pensado no Senado? As comunidades, elas têm uma certa hipossuficiência, em geral, do ponto de vista técnico e jurídico. Quando a gente pensa em empresas negociando crédito de carbono, elas têm jurídico interno, elas conseguem financiar pessoas para prestarem serviços nessas áreas para elas. As comunidades não conseguem, a temática é complexa. Então, a lógica, digamos, do PL foi tentar proteger a comunidade por meio da intervenção do Estado. Então, o PL, ele de um lado é muito positivo, e aí envolve uma certa ambiguidade de tratamento, porque ele reconhece aquilo que nós sustentamos. Nos territórios em que há comunidade, o crédito de carbono lá gerado, ele pertence à própria comunidade. Mas, de outro, a comercialização desses créditos acabou submetida a um certo controle do Estado. Então, de um lado, se reconhece um direito da comunidade, mas de outro se retira a autonomia dessa comunidade em relação à comercialização. E esse é um ponto relativamente problemático do PL. Quando a questão vai para a Câmara, esse PL perde do ponto de vista técnico. A redação dele fica mais confusa, existe um conjunto de pressões que acabam gerando certas modificações em relação, inclusive, ao tratamento dos créditos para a comunidade, mas, a princípio, nós temos problemas, mas problemas que são superáveis. A ver o que acontece no Senado, cenas nos próximos capítulos. Adriano, sobre essa temática, eu li recentemente um artigo que você publicou no Valor Econômico, junto com o professor Manuel Camargo Gomes, que vocês dizem que, no âmbito do PL, há uma revelação de um preconceito histórico com os moradores de florestas, e que esse preconceito, então, como ele ainda está aparente no PL, ele não teria sido vencido, né? Eu queria saber de você, como se dá esse preconceito histórico, né? E qual a relação dele com o PL? Então, aqui também a gente tem uma manifestação de dois caminhos bastante distintos e acho que os dois manifestam ou têm problemas que são relevantes. De um lado, não dá para a gente pressupor que a comunidade que está acostumada a viver na floresta vai sentar na mesa para negociar com uma grande empresa e essa negociação vai se dar de uma maneira juridicamente adequada.
Então, não dá para a gente partir do pressuposto que esses créditos podem ser comercializados de forma absolutamente livre, sem nenhum tipo de controle ou de apoio. Por outro lado, a gente não pode tolher da comunidade a autonomia e restringir o seu direito nessa tentativa de proteger a comunidade. Então, se a comunidade detém o território, se a comunidade, por meio do seu modo de vida, por meio do seu trabalho, ela gera a preservação e, com isso, ela cria o valor que a gente vai chamar de crédito de carbono, não é possível que a gente, ao reconhecer isso, tire da comunidade a autonomia daquilo que é fruto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, do seu modo de vida. Qual que é o problema? É que, em geral, ao criar tentativas de proteger a comunidade, o que se acaba fazendo é gerar uma espécie de tutela do Estado, de proteção do Estado, que retira da comunidade a autonomia. Então, passa o Estado a ter protagonismo na comercialização, o Estado a ter protagonismo nas decisões, e a comunidade acaba em segundo plano. Mas o direito ao crédito de carbono é da comunidade, o direito não é do Estado. E isso é problemático também, e aí o preconceito se manifesta de outra forma, porque frequentemente as empresas, quando vão lá, partindo de títulos que são frios, ou apresentando projetos no lugar onde estão as comunidades, elas querem ter direito ao grande benefício gerado pelos créditos de carbono e entregar para a comunidade algo como se fosse um, entre aspas, benefício. Elas não querem ter a comunidade como protagonista. Não reconhece a autonomia dessas comunidades. E isso é extremamente problemático. Na sua opinião, então, qual que seria o caminho correto por meio do qual a gente venceria esse preconceito histórico, né? O que teria que ter no PL em relação às comunidades para que a gente consiga definitivamente vencer essa situação que realmente me parece a perpetuação desse preconceito histórico com as comunidades? Perfeito. Essa pergunta é central e passa por aquilo que a gente tentou propor no artigo. Qual que é a nossa proposta? As comunidades, elas precisam de um apoio técnico e jurídico. Elas não têm condição de financiar esse apoio técnico e jurídico por si sós. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente colocar a comunidade diretamente na mesa com as empresas sem oferecer isso, sem dar para elas essa condição. De qual modo que nós entendemos que isso pode ser suprido? Por meio da participação das entidades representativas nacionais dos povos da floresta. Então, no caso de terras indígenas, uma entidade como a PIB senta na mesa junto com a empresa que quer comprar o crédito de carbono e junto com a comunidade. A PIB vai ser voz da comunidade e vai conseguir transformar aquilo que é importante para a comunidade em algo que, do ponto de vista técnico e jurídico, se sustenta na relação com a empresa. Então, a nossa alternativa, basicamente, é uma alternativa que protege a autonomia da comunidade, que coloca a entidade representativa a serviço da comunidade para que essas negociações relativas a crédito de carbono se deem da melhor forma possível. Uma coisa é conversar com a comunidade sem apoio algum. Outra coisa é conversar diretamente com o Estado ignorando a comunidade. Uma coisa completamente diferente, que é o que a gente defende, é sentar na mesa com a comunidade e com a sua entidade representativa nacional, que defende os interesses dessa comunidade, que entende a realidade dessa comunidade e que vai fazer de tudo para que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, com condições de financiar isso, a comunidade tenha o apoio, o suporte adequado para estabelecer as negociações. Então, o que nós propomos se há alguma forma de controle em relação à comercialização de créditos, a exigência deve ser a presença dessa entidade nacional. Não dá para a empresa ir lá bater na porta da associação diretamente e querer sentar na mesa só com a associação, porque aí a gente está colocando dois players em condições muito diferentes para estabelecer uma negociação, isso não vai dar certo. Mas não dá para também a gente chamar o Estado para a mesa e dar todos os poderes para o Estado, tolhendo a autonomia da comunidade.
Bom, acho que hoje a gente pode ficar por aqui então, mas com certeza ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre esse PL. Queria agradecer ao Adriano, então, pela presença, pela participação nessa nossa série de episódios e até semana que vem. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação. Obrigado, Adriano. Muito obrigada a todos que assistiram o PG On Air. Continuem nos acompanhando no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários que a gente vai avaliar e responder para você. E queria te agradecer, muito obrigado por assistir e acompanhar a gente aqui no PG On Air. E a gente está aqui na próxima semana de novo. Um abraço.